Em 1975, o Tim Maia já era reconhecido em todo o Brasil como um dos maiores cantores de todos os tempos. E junto com Roberto Carlos, era um dos maiores vendedores de disco da nossa indústria fonográfica. Ele era reconhecido por sucessos como Primavera, Vai Chuva, Gostava Tanto de Você, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. Ele estava já indo para o seu quinto disco de estúdio quando ele teve contato com um livro de uma seita chamada Cultura Racional, através de um dos músicos da sua banda, o Tibério Gaspar. Ele começou a ler aquele livro compulsivamente e ficou sabendo que aquele livro fazia parte de uma série de livros de mais de 1000 exemplares de um mestre religioso, fundador de uma seita, chamado Mestre Jacinto. Era a cultura racional. E o Tim Maia insistiu para conhecê-lo e conhecer mais sobre a seita. Foi quando ele decidiu fazer o seu próximo disco, ou melhor, os seus dois próximos discos, propagando aquela seita, propagando a imunização racional. E ele fez então dois discos, um em 1975 e um em 1976. Esse aqui, o Tim Maia Racional, volume 2. Um dos pontos positivos, sem dúvida, foi que essa seita, essa aproximação da espiritualidade que o Tim teve, livrou ele, pelo menos temporariamente, das drogas, do álcool. Ele parou de fumar maconha, parou de beber, parou de se drogar e começou, por orientação do mestre Jacinto, a usar só branco, usar roupas brancas. Ele foi vender então essa ideia, esse projeto, essas músicas para os diretores da gravadora. Eles não gostaram, obviamente ele não ia vender, eles não viram naquele projeto um potencial de vendas que ele vinha tendo. E o Tim então resolveu, para poder tocar esse projeto adiante, resolveu fundar ele mesmo o seu selo, o Seroma Discos. Esse disco ele começou a ser distribuído no formato de vinil naquela época, juntamente com os livros que o mestre Jacinto oferecia para os potenciais crentes ali da seita dele. Então, por exemplo, imaginem só, o mestre Jacinto ou seus vendedores chegavam ali com os seus livros do universo racional, da cultura racional, e falavam: olha, compra aqui os livros do universo racional e leve o disco do Tim Maia de brinde. Isso foi um apelo muito grande, mas mesmo assim não passava de 10 mil, 20 mil cópias. Foi uma guinada muito forte, mas que rendeu um disco, ou melhor, dois discos maravilhosos, no qual a gente destaca, nesse disco aqui no segundo, tem a Imunização Racional, que beleza, que fecha o disco, acho que foi a música mais famosa dessa época do Tim Maia. Tem várias músicas que não fizeram na época o mesmo sucesso que o Tim já vinha fazendo. O que aconteceu? O Tim, da mesma forma com que ele se aproximou desta seita e do mestre Jacinto, ele também, 2 anos depois, ele se desencantou e se afastou totalmente, dizendo que o mestre Jacinto estava então se aproveitando do sucesso dele para vender os seus livros, entre outras coisas. E o Tim começou então a renegar esse disco, ou esses discos, que eles simplesmente não faziam mais parte da sua discografia. E eles ficaram esquecidos, então, não tiveram reprensagem durante a vida. O Tim proibiu esses discos de serem reeditados. Então eles só foram aparecer novamente muito tempo depois. Esse meu exemplar aqui, por exemplo, do volume 2, é de 2011, de uma série da Abril Cultural, que é muito bonita, por sinal. Vou mostrar aqui para vocês. Tem a história um pouco do disco, ele aqui na mesma época segurando um dos livros da teoria racional, aqui com o primeiro filho. Olha ele aqui, já sem barba, quase irreconhecível o Tim Maia aqui, com o primeiro filho dele. Olha só ele já no estilo que a gente conhece pela capa dos discos dele, com o cabelo Black Power, e voltando também, infelizmente, com as drogas e com
o álbum. Essa produção dele, desse período, só foi relançada muito tempo depois, depois até da sua morte, né, que foi em 1998, mas isso até contribuiu para o sucesso posterior e a valorização desses discos, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Que são principalmente os vinis originais lá da época, as 10, 20 mil cópias que foram vendidas, são considerados itens de colecionador e são muito valorizadas, né? Peso de ouro, tanto no mercado de discos usados no Brasil quanto do exterior.